Então, boa noite a todos. Vamos iniciar a aula de hoje, 14/4. É a nossa aula quarta, né? A quarta aula que nós temos de Física 2. Ok? Estamos no módulo 3 e nós vamos aqui para interferência de onda. Veja, o livro que eu estou disponibilizando para vocês é muito didático. Se você ler, basta você ler, ele vai dizer bem detalhadamente o que ele vai tratar em cada ponto, certo? Quais são as partes-chave do livro. Então, qual é o princípio? Eu tenho duas ondas que se propagam no mesmo meio. Eu quero saber o seguinte: como é que fica quando essas duas ondas estão no mesmo meio e elas se encontram? Ok? Quando elas se encontram, o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma onda vindo neste sentido, tá vendo? Professor, tá aparecendo aí só a sua foto aí na tela. Só a foto, deixa eu compartilhar de novo. O que é isso aqui, meu pai, agora? Deixa eu parar aqui e compartilhar novamente. Pronto, tela inteira. Quando estiverem vendo, vocês dizem, tá certo? Gabriel disse que tá vendo. Zaqueu, tá ok? Não, ainda tá só a sua foto. O material ainda não tá aparecendo, não. Atualiza então onde tá? Clica aí, tá usando o celular ou tá usando o computador, notebook? Computador. Pronto, clica no navegador em cima e aperta F5. Deixa ele entrar de novo. O Everson, você tá pronto? Tá vendo agora, Zaqueu? Não, senhor. Ainda tá só a foto aí do seu perfil. O Everson, tu tá me vendo? Não, eu tô mostrando somente a minha tela. Consegue ver a minha tela ou não? Não, só a foto do perfil. O Everson, tu consegue me ver? Consegue ver a tela? Eu vou parar o compartilhamento de novo. Pode ser algum problema da tua rede, Zaqueu. Então eu vou Espera aí, sair calma. Deixa eu novamente e tentar, retornar. deixa Tudo eu bem. tentar aqui novamente. Espera aí, calma. A terceira vez. Se não, aí você sai e entra de novo, tá certo? O Everson não Tá consegue certo. responder pra gente. Tá, acho que tá sem áudio e sem. Não sei se ele tá nos ouvindo. Pronto. Mandou mensagem aí que ele tá vendo normal. Oh, vamos lá. Você tá vendo aí? Não, foi Gabriel. Não foi o Everson que respondeu, não. Você consegue ver minha tela, Zaqueu? Não, senhor. Eu vou sair e vou retornar novamente. Sai e retorna novamente, tá certo? Tá Eu certo. espero você. Fique tranquilo. Pode mandar mensagem, Everson, pelo chat do próprio Meet. Everson saiu. Zaqueu voltou. E aí, Zaqueu? Mestre, ainda tá só a foto do seu perfil. Rapaz, tá ruim o negócio aí, vice. É verdade. Tá ruim. Pode continuar, ao menos Não, ouvindo você tá a... com. Você tá usando o computador, você tem a apostila? Sim, tem Abra a sim. apostila, Certo. certo? Ela é a página 26 do PDF. Tá ok. Abra ela, quando você abrir, você me diz. Tudo bem. Aí você pode acompanhar dessa forma, já que não está vendo minha tela, né? Os demais estão vendo, o Everson e o Gabriel estão vendo, então abra a apostila. Gabriel também, se tiver no notebook, pode abrir. Se não quiser olhar pela minha tela, achar difícil, tem algum delay, pode abrir pela apostila. O ruim é porque eu vou tentar fazer algumas coisas aqui no MATLAB, né? Eu gostaria que vocês vissem. Então vamos lá. Posso continuar, Zaqueu? Sim, senhor. Pode iniciar, professor. Pronto, olha só.
Quando a gente vai a isso aqui, tá ok, né? O Everson mandou aqui a mensagem, o Everson. Então, você vai na página aí, na página 26, da sua apostila, certo? Do livro. Então, você vai ter aí ideias-chaves, certo? Então, o princípio tem uma imagem embaixo, que é a figura 16.12, onde ele mostra duas ondas. Duas ondas, imagina uma corda esticada. Deu certo agora, professor. A tela Tá, está nítida agora. tá vendo minha tela, né? Sim, senhor. Pronto. Então, imagine que você tem duas ondas com amplitudes diferentes. Com amplitudes diferentes, certo? Só um momento aqui. Eu acho que algum aluno mandou uma mensagem. Só um momento. Então, você tem amplitudes diferentes. Uma amplitude mais alta e uma amplitude menor. Então, quando essas ondas se chocam, o que acontece? É a pergunta. Então, eu tenho aqui duas ondas se propagando no mesmo meio. O deslocamento de uma partícula no meio é a soma dos deslocamentos produzidos pelas duas ondas. Um efeito conhecido como superposição de ondas. Então, eu tenho uma onda, veja, elas vão se tocar, e o que é que eu vou ter? A superposição, ou a sobreposição, né, de uma onda sobre a outra. Aí imagine que as ondas fossem continuar. Nós sabemos que isso geralmente não acontece. Você pega uma corda, né, e um balança de um lado, outro balança do outro, a gente não vai ver geralmente isso, mas você veria um efeito parecido com esse aqui. Alguma dúvida até aqui no fenômeno? Estou vendo dois pulsos com amplitudes diferentes na mesma corda e com sentidos diferentes. Tudo bem? Bom, espero que estejam vendo minha tela, aqueles que entraram agora. Dá para entender o fenômeno, senhores? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Tranquilo, né? O fenômeno é esse. Imagina uma corda esticada, eu tenho um pulso, tenho um pulso maior com amplitudes diferentes, um pulso com amplitude maior, outro pulso com amplitude menor, em sentidos diferentes, e agora eles vão se trocar. O que vai acontecer? A sobreposição, ou, como coloca, a superposição de uma onda sobre a outra. E isso vai causar aquilo que a gente chama de interferência. Ó, duas ondas senoidais que se propagam na mesma corda exigem. Isso daqui não é uma onda senoidal, isso é um pulso. Uma onda senoidal é aquela que vai para cima e para baixo, que tem o formato de uma senoide. Para a gente deixar claro. Então agora eu saí do pulso e vou tratar de uma onda senoidal. Na mesma corda exige um fenômeno de interferência, somando ou cancelando seus efeitos de acordo com o princípio de superposição. Então, se você tem uma onda senoidal e agora eu tenho uma outra onda senoidal que está sobre ela, veja, dependendo da fase dessas ondas, eu posso fazer com que uma onda ajude a outra ou que ela prejudique. Vamos dar um exemplo prático nisso? Vocês já viram, todo mundo está vendo minha tela, né? Aqueles que entraram agora, o Laerte, o Gerson, o Jardielson, vocês conseguem ver a minha tela? Pode mandar mensagem no chat, dizer qualquer coisa para dizer que estão vendo minha tela. Como não estão respondendo, ou não podem, ou simplesmente não conseguem. Então, vocês já viram aquela, como é que era, qual é o nome que ele é? Reflexão. Vou botar aqui aumento. E Wi-Fi. Não, repetidor não. Qual é o nome desse negócio? Roteador Wi-Fi. Wi-Fi com lata. Eu acho que é isso. Vocês já viram o pessoal que pega uma... que manda mensagem? Alguém pediu para entrar? Não. Vocês já viram o pessoal que pega, por exemplo, isso daqui, ó. Pronto, aqui está um exemplo. A galera pega
uma antena de Wi-Fi, aí abrem uma lata de cerveja, refrigerante, sei lá o que, e colocam ela a uma determinada distância, certo? Para que essa onda ele aumente a capacidade dessa antena, emitindo um determinado sentido, geralmente para frente. Vocês já viram isso? Vai melhorar o sinal do Wi-Fi? Alguém já viu isso aí? É, amplificador de sinal com lata. Como é que funciona isso? Essa antena do Wi-Fi é chamada de antena dipolo. Na verdade, ela tem pelo menos 2 pedaços aqui de cobre, de um tamanho específico, que eles irradiam. Nós vimos semana passada, na última aula, qual é o comprimento de onda. Olha, a frequência de funcionamento disso aqui nós já vimos também, né? Ou não? Vocês sabem a frequência de funcionamento do roteador Wi-Fi? Ele tem 2 faixas, tem uma faixa mais baixa e uma faixa mais alta. A faixa que geralmente a gente conhece é de quanto? Alguém lembra? Não, 2.4. É 2.5 não. 2,4 GHz. Então, se é 2,4 GHz, eu pergunto a vocês qual é o comprimento de onda. Por favor, façam para mim. Professor, como é que eu calculo o comprimento de onda? O comprimento de onda, a gente chama ele de lambda, não é? Lembram? Sim. Lambda, e lambda é igual ao quê? Tá aqui, ó. AC, que é a velocidade da luz, dividido por S, que é a frequência de ressonância. Então, quanto é que vale C? 3 vezes 10 a oitava. A frequência, 2,4 vezes 10 a nona. Então, vou colocar aqui, ó, lambda vai ser igual a 3 vezes 10 a oitava. Ok? Vou botar até para ficar separado, para a gente ver bem direitinho. Vamos ter dividido por 2,4 vezes 10 a nona. Quanto é que dá o meu lambda? 0,125 metros. Ora, se eu multiplicar isso aqui por 100, que eu vou ter em centímetros, né? Lambda vezes 100, 12,5 centímetros. Tudo bem? Alguma dúvida? Como eu calculei o comprimento de onda? Alguma dúvida, senhores? Dúvida nenhuma, né? Como ninguém está dizendo nada, eu vou continuar. Só o Gabriel. Parece que eu estou dando aula só para o Gabriel. Só o Gabriel assiste aula. Ninguém mais diz nada. Tá todo mundo mudo, surdo, não consegue nem escrever. Vamos lá. Então, se eu tenho um lambda de 12,5, veja, a onda eletromagnética, ela irradia desse dipolo da seguinte forma. A onda, ela irradia dessa forma. Fazendo aqui, saindo daqui, ó, e fazendo isso. Só que nós vimos que essa onda, ela tem um comprimento de onda. Esse comprimento de onda nós acabamos de calcular, que é de 12,5 centímetros. Então, a antena, geralmente, ela tem ou um comprimento de onda, ou meio comprimento de onda, ou um quarto de comprimento de onda, ou um oitavo de comprimento de onda. O que significa isso? Que ela tem uma fração de comprimento de onda. Se ela for meio comprimento de onda, ela é 6,25 centímetros. Então, a antena aqui, ó, se você pegar o tamanho dela, ela deve ter, se ela for um comprimento de onda, esse dipolo, ela tem que ser um fio que está aqui dentro, de 12,5 centímetros. Se for meio comprimento de onda, então você vai ter 2 pedaços de 6,25. Se for de um comprimento de onda, vai ter uma só de 12,5. Agora veja,
para que esse sinal ele possa, o sinal que está aqui, que ele vai ser refletido por esse pedaço de lata, porque isso daqui é um material condutor. Então, uma onda eletromagnética sobre um material condutor, parte dessa onda se transforma em uma densidade de corrente aqui nesse material e parte dela vai ser refletida. Tudo bem até aí? Tudo bem. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Para repetir a parte aí do tamanho da antena, professor. Pronto. Vamos lá. Vou botar aqui uma imagem de uma onda eletromagnética. Uma onda normal. Comprimento de onda. Vamos lá. Eu tinha mostrado para vocês aqui o comprimento de onda, não foi? Vou botar até aqui. O comprimento de onda, no comprimento de onda, o eixo em x aqui é o metro, é a distância, certo? O comprimento de onda lambda, ele é a distância entre uma crista de onda e outra crista de onda, ou a parte inferior da onda até uma outra parte inferior da onda. Então, isso aqui é um comprimento de onda. O comprimento de onda numa frequência em 2,4 GHz é de 12,5 centímetros, ou seja, dessa crista de onda para outra crista, eu tenho quanto? 12,5. Os dispositivos eletrônicos utilizados e dispositivos eletromagnéticos, eles trabalham com frações do comprimento de onda. Por exemplo, aqui, ó, você pode usar o vale ou a crista, com a diferença entre lambda sobre 4, meio comprimento de onda, que é lambda sobre 2, 1/4 de comprimento de onda, que é lambda sobre 4. Tudo bem até aí ou está difícil de entender? Tudo bem. Então, veja, esta antena, para que se ela tiver 12,5 centímetros, ela tem um comprimento de onda. Só que aqui dentro, muitas vezes, o pessoal não coloca uma antena só, eles colocam duas. Já viram aquelas antenas bem grandes, bem grandona, que diz que tem maior ganho, 9 dBi, 3 dBi, lembram disso? Vocês já viram isso, uma antena maiores? Veja, tem as antenas pequenininhas, aí tem outras maiores. Vocês já viram isso, o tamanho das antenas, diferença? Ou não viram? Nunca prestaram atenção? Pronto. Quem já viu? Sim, Gabriel está dizendo. Gabriel está dizendo aqui que já viu? Pronto. Então, se você já viu, você vai ter antenas pequenininhas. Aquela antena, se ela tiver menos de 12,5 centímetros, então ela não tem um comprimento de onda. Ela geralmente tem meio comprimento de onda. 6,25 centímetros. Ou ela pode ter 1/4 de comprimento de onda. 6,125 centímetros. Mas geralmente eles usam ou meio comprimento de onda ou um comprimento de onda para essas antenas. Tudo bem até aí? Tudo bem até aí ou não? O Everson está tentando falar e teu microfone não está funcionando. Melhor te mandar mensagem. Mas vamos lá. Então, essa anteninha aqui, ó, o que acontece? Para que eles colocam isso aqui atrás para fazer o seguinte: a onda eletromagnética ela é irradiada por essa antena de polo, ela incide sobre esse elemento condutor. Nesse elemento, parte dessa onda vai se transformar em uma densidade de corrente, aqui vai ter uma tensão. Parte da onda vai ser dispersa em calor e uma parte da onda ela vai bater aqui e vai refletir.
que é uma das características das ondas. As ondas refletem. Então, ela bate num local e depois ela volta. É mais ou menos assim. Se você está jogando, você foi para um lago, foi para uma bacia, você colocou uma coisa na bacia, jogou uma pedra, balançou na água, você vai ver aquela onda indo. Quando ela bater naquela determinada coisa que está na água, parte dela retorna, cria uma nova onda em sentido contrário. Então, essa nova onda em sentido contrário, ela pode, com essa onda que está vindo para cá, ela pode simplesmente ajudar, corroborar com essa onda, para que ela aumente esse efeito, ou ela pode ser destrutiva. Aí você tem a onda construtiva, ela vai ajudar essa onda, essa potência de onda eletromagnética que está vindo de trás para cá, ela pode ajudar e aumentar a potência um pouco, ou ela pode ser destrutiva. O que é que determina se ela é construtiva ou destrutiva? Simples. A distância entre esse elemento condutor e a antena. Essa distância entre o elemento condutor e a antena, ela tem que ser uma fração do comprimento de onda. Então, ela tem que ser uma fração de meio comprimento de onda, ou de 1/4 do comprimento de onda, ou de 1/8 do comprimento de onda. Então, se o comprimento de onda lá é 12,5 centímetros, se eu quiser 1/8 de comprimento de onda, fácil, é 12,5 dividido por 8. Então, a distância que tem que existir entre este elemento condutor, esse pedaço de lata e a antena, é de quanto? De 1,56 centímetros. Se essa distância não for a distância de um comprimento de onda, em vez de você ajudar a aumentar a potência, você vai diminuir. Então ela tem que ser bem homogênea. Veja que eu tenho uma distância aqui eu tenho outra. Isso, se tiver essa distância com referência a uma porcentagem, uma fração do comprimento de onda, de meio comprimento de onda, 1/8 do comprimento de onda, ou 1/16 do comprimento de onda, você tem que isso aqui vai ajudar a propagação da onda. Se ela for diferente, ela vai não ajudar, ela vai destruir, ela vai ser destrutiva a irradiação da antena e vai, em vez de aumentar essa distância, né, aumentar a potência, aumentar a distância de radiação, essa distância vai ser reduzida. Alguém não entendeu isso? Posso continuar? Posso continuar, senhores? Tranquilo? Então, vamos para frente. Ok, entendi. É o que ele está dizendo aqui. Então, quando eu estou tratando com duas ondas, o que é que eu disse que é importante? É a fase, ó, é a constante de fase. A constante de fase, dentro dessa equação, aqui eu tenho uma equação que é bem parecida com a outra. Você lembra que na outra eu tenho uma amplitude YM e eu tinha um seno e aqui eu tinha a fase, aqui dentro, aqui eu tenho a constante de fase, tá vendo? E aqui eu tenho os mesmos elementos. Qual é a diferença agora? É que na minha amplitude eu vou ter um cosseno. Um cosseno de meia, ó, vai ser φ dividido por 2. A minha fase vai ser de meia fase. Aqui também eu terei essa meia fase provocando esse deslocamento. Certo? Que é φ dividido por 2. E eu continuo aqui com o mesmo Kx menos ômega-t, onde a gente lembra que K é o número de onda, 2π dividido por lambda, x é a posição em determinado instante, ômega é a frequência angular 2πf, t é o tempo. Ym é o mesmo Ym que é a amplitude, só que agora está multiplicada por 2 e multiplicado pelo cosseno de meio φ, ou de φ dividido por 2. Aí o que acontece? Quando o φ é zero, olha o que ele coloca, as ondas estão em fase. Se φ for zero, perdão, quanto é que vale 2ym cosseno de meio φ? Vale quanto? Se φ é zero. Vai dar quanto aqui, senhores?
Me ajuda aí, senhores. Quanto é que dá o cosseno de 0 dividido por 2? Quem tem calculadora? Só vai dar 0. Cosseno de 0 é 0, é? Não, é 1. Então não dá 0, irmão. Que é isso, Gabriel? Cosseno de 0 é 0? Cosseno de 0 não é 0. Então você pega aqui que esse aqui vai valer quanto? Esse cosseno vai valer 1 e vai ser 2ym vezes 1, que dá 2ym. Eu apenas vou ter a amplitude da onda multiplicada por 2. Alguma dúvida? Então vamos lá. E aqui, se φ é 0, eu não tenho o deslocamento na fase. Ou seja, a minha função ela está em fase. Dá para entender o que ele está dizendo aqui com a expressão? Vocês conseguem ver, ó, se φ for 0, as ondas estão em fase. Eu não tenho defasamento da onda, nem para mais e nem para menos. Ou seja, e a interferência é totalmente construtiva. Uma onda incidindo sobre a outra, eu vou ampliar essa onda. Eu vou ter um fator de construção, de ampliação da minha potência, da minha energia cinética. Tudo bem? Claro, energia cinética, estou trabalhando com uma corda. Energia eletromagnética, só estou trabalhando com antenas. Com ondas eletromagnéticas. Alguma dúvida? Agora veja, se esse negócio for π, que é 180, as ondas têm fase oposta e a interferência é totalmente destrutiva. Porque aqui eu vou ter um defasamento, ó, se isso aqui, φ for igual a π, um defasamento de π sobre 2. E aqui também eu vou ter eu vou ter o cosseno de π sobre 2. E nós vimos que o seno está deslocado do cosseno em quanto? Em quantos graus? 90 graus. Que é π sobre 2. Π não é 180? Sim. Lembrando que eles estão vindo de cá, de frente para cá, olhando para a onda. Eles estão vindo um de frente para o outro, eles vão se chocar totalmente. Então eu vou ter uma ação totalmente destrutiva de uma onda sobre a outra. É o que acontece com a antena. Para que isso daqui seja verdade e amplie, eu não posso ter um defasamento entre elas de 90 graus. Tudo bem? Tudo bem, senhores? Tudo bem, professor. Posso continuar? Pode. Pode. Tranquilo, vamos para cá. Vocês entenderam a parte de uma onda destrutiva, certo? De como ela é destrutiva e como ela é construtiva? Vocês conseguem ver isso pela equação? O que é importante na física, assim como na engenharia, é nós vermos uma equação e nós vemos mais do que números e letras. A gente consiga ver o fenômeno pela equação. Vocês conseguem ver o fenômeno pela equação ou não? Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Vocês conseguem ver, olhar para essa equação e já conseguir entender o fenômeno? Olha, aqui eu tenho uma amplitude, agora eu Não, tenho um Paulo. cosseno, que consegue ainda não? Então vou explicar de novo, tá certo? Então preste atenção. Olha, você lembra da outra equação, como é que ela era? Como é que a equação era? Tá aqui, ó. Era YM vezes Kx, vezes seno, de Kx menos ômega t, vezes ômega t mais um φ, não era? Ou mais ou menos φ, não importa. Agora veja, o que é que tem diferente dessa equação para aquela? Olhe para cá, o que é que tem diferente aqui? Você consegue ver a minha tela na apostila? Quem não conseguir ver minha tela, por favor, abra a apostila na página 26. Quem consegue ver minha tela, por favor, qual é a diferença dessa expressão
para essa daqui? Qual é a diferença dela? Ninguém consegue ver a diferença, não? O celular só estava com... Eu vou abrir aqui o Word, porque vocês estão com problema de visão. Eu vou abrir o Word aqui e vou colocar essas duas equações juntas. Essa e essa. Então, dizer que o professor é ruim não está querendo ensinar. Vamos lá. Tenho essa equação e tenho essa equação aqui. Vocês conseguem ver a minha tela? Sim, professor. Pronto. Se conseguem ver a minha tela, então, por favor, me diga qual é a diferença da equação de cima para a equação de baixo? Só o cosseno. O que é o YM na equação de cima? É a amplitude. É a amplitude. Muito bem. O que está dentro do seno é a fase. E o φ é o defasador, certo? É a constante de fase. Veja, olhando para a parte do seno, não mudou nada. O que eu mudei ali é que eu tenho apenas, em vez de ter um φ todo, eu só tenho meio φ. Não é? Φ dividido por 2. Agora, se eu olhar para a amplitude, agora eu tenho uma coisa diferente na amplitude. A amplitude agora, em vez de depender apenas de YM, ela depende de 2 cosseno de φ sobre 2. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Até aí? Não, Deixa eu ver se alguém mandou tranquilo. mensagem aqui. Tranquilo. Agora veja. Nessa primeira parte, na equação de baixo, certo? Ela é dependente do tempo? Não. Então ela vai ser unicamente um número. Você concorda comigo? YM vai ser um número. Φ é um número. Quando eu fizer 2YN cosseno de Φ sobre 2 vai ser um número. Concorda comigo? Enquanto essa segunda parte do seno vai receber diversos valores. Tá certo? Ou tá errado? Certo, professor. Então, eu vou implementar já essa equação para vocês verem. O que é que ele diz lá? Ele diz, olha, se φ for zero, então isto daqui representa a amplitude, e eu estou fazendo duas ondas se chocando, a amplitude das duas ondas, elas vão se ajudar, e uma vai crescer com a outra, se φ for zero. Por quê? Quanto é que vai dar o cosseno de zero dividido por 2? Quanto é que dá? 0,5. Não, não dá, irmão. Zero dividido por 2 é zero, irmão. Faz comigo, não. Quanto é que dá o cosseno de zero? Dá 1, professor. Pronto, se o cosseno de zero dá 1, eu vou ter apenas, que eu tinha apenas um YM, agora eu vou ter quantos YM? 2, eu vou ter o dobro na amplitude, só isso. Se eu tiver duas ondas com amplitudes iguais, eu vou ter o dobro. Eu vou implementar aqui para vocês verem, tá certo? Como é que vai ser o meu sinal agora? Eu vou trocar o sinal 1 para o sinal 2, certo? E o meu novo sinal agora é como? Isso aqui vai ser o seno. Em vez de ter esse YM, eu tenho 2 vezes YM, vezes quem? Vezes o cosseno de φ. Como é que eu botei φ ali? De φ dividido por 2. E aqui também, em vez de ter φ, eu tenho quem? Φ dividido por 2. Alguma dificuldade até aqui?
Alguma dificuldade? Olha, isso aqui era a equação anterior, e aqui eu tenho a equação com um sinal de interferência, né? Interferência do sinal. Eu vou colocar meu φ aqui, ó, para vocês terem uma ideia. Cadê o φ? Se o φ for 0, pronto. E vou ver o que vai acontecer. Eu vou colocar aqui que meu dado aqui vai ser φ vezes sinal. Eu vou colocar em homenagem aqui a quem? A Zaqueu. Vou colocar ele rosa. E tem mais, rosa de bolinha, né, Zaqueu? É o pink aí, professor. Rosa de bola, não é nem rosa, é pink. Vê como o camarada é metro. E o outro eu vou ter o tempo pelo sinal 1. O tempo pelo sinal 1. E vou colocar ele azul. Vamos botar aqui azul, em homenagem aqui ao Gabriel, e vou colocar ele aqui com tracinho. Vamos ver como é que fica esse sinal. O que ele deu aqui? Um erro aqui. Ah, desculpe. Vou colocar somente ele azul. E aqui. Sinal 1. Pronto. YM aqui está com defeito. Vou pegar esse YM aqui para botar logo aqui um de vírgula. Vamos ver aqui a figura 1. Só que eu aumentei demais a frequência, né? Deixa eu diminuir a frequência aqui. Tá, a frequência em 20 para a gente ver melhor. Pronto. Vocês conseguem ver agora? Vocês estão vendo que eles estão em fase? Sim. Ou não? Agora, se eu fizer o somatório desse sinal, eu fiz sinal 1 mais sinal 2, eu vou plotar aqui o sinal 1 mais o sinal 2, tá certo? Vou colocar aqui, ó, plot, tempo, do MIST. Na figura 2. Olhe para cá, senhores. Vocês conseguem ver as duas imagens? Ou não? Sim, professor. Veja. Qual é a amplitude que eu tenho no sinal que eu tenho aqui, ó, pequenininho, tá vendo? No sinal do vermelhinho, que é o sinal 1, que é somente o YM, qual é a amplitude que eu tenho? No máximo 3, não é? É o máximo 3. Qual é a amplitude que eu tenho daquele outro sinal, do sinal 2YM? Alguém pediu para entrar aqui. 6. 6. Quando eu somo um sinal com o outro, eu tenho 3 de amplitude de um, com 6 de amplitude de outro, vai para 9. Mas isso acontece porque eles estão em quê? Em fase. Tá vendo? Conseguem perceber que eles estão em fase? Sim. Alguém não consegue perceber isso? Eles estão em fase. Deixa eu ver se alguém mandou mensagem aqui. Todo mundo consegue perceber, né? Agora, veja o que acontece se eu pego o mesmo sinal e ele diz lá, ó, se tu usar pi, o sinal aumenta. Até aqui o livro tá certo? Tá. O livro tá certo, né? Vamos seguir o livro. Ah, o que é que ele diz aqui no livro? Lá embaixo. Ele vai dizer aqui, ó, se φ for igual a π, elas têm fase oposta e a onda é totalmente destrutiva. Então, quanto é que eu boto aqui em φ agora, para demonstrar se ela é destrutiva? φ igual a π, né? Vamos colocar para ver o que acontece com a minha onda.
Aí vamos colocar para cá e a outra para cá. Se φ é igual a π, veja, a primeira eu continuo em quanto? Até perto de 3, né? Sim. A amplitude continua em 3. Mas veja a segunda, porque a primeira, ela não depende de π sobre 2. A primeira, ela depende apenas de π, não é? Apenas de φ. Já que a segunda, ela é φ sobre 2. Dá para perceber? Então, ela é π dividido por 2. Enquanto essa daqui tem um defasador de apenas φ, a de baixo tem um defasador de φ sobre 2. Só que quanto é que é φ sobre 2? Dá o cosseno de quanto? Cosseno de 1. Não, meu filho. Quanto é que vale φ, meu amigo? É no cosseno de 90. E quanto é que dá o cosseno de 90? Vamos botar aqui para a gente ver. Dá 0, professor. Ó, cosseno de 90, que é π sobre 2, né? Cosseno de π sobre 2, para ficar em radiano e não em grau. Vai dar 0, não é? Aqui ele está dando 6,12 elevado a menos 17, ou seja, 0,17 zeros, 6,12, 612. Ou seja, vale quanto? Vale 0 em radiano. Concorda comigo? Quanto é que dá o cosseno de 90 na calculadora de vocês? Dá 0. Se dá 0, quanto é que dá essa amplitude aqui? Quanto é 2 vezes ym vezes 0? Dá quanto, senhores? Dá 0, professor. Dá 0. Quanto é que vai dar 0 vezes o seno de alguma coisa? 0. Então, que sinal eu devo ver? Uma linha. Porque todo o meu sinal vai ser quanto? 0. Concorda comigo? Concordo. Então, a única coisa que eu vou ver no final é a minha primeira onda. É a minha primeira função. Porque a outra, essa outra, ela é totalmente destrutiva. Porque vai dar... Qual o resultado dessa expressão? Qual é o resultado dessa equação? É 0. Alguma dúvida? Alguma dúvida? Será que agora vocês conseguem olhar para essa função e entender o que é que ela faz? O que é que ela está querendo transmitir? As ondas serão construtivas ou destrutivas? Vai depender de quem? Para as ondas serem construtivas ou destrutivas, depende de quem? Exato. Vai depender da constante de fase. Na primeira, na curva da senoide, ele não faz a menor diferença, ele apenas desloca para um lado ou para o outro a onda. Mas aqui não, ela tem importância porque ela entra na amplitude da onda. Tudo bem até aí? Vamos passar para frente. Aí ele vai tratar aqui do princípio da superposição de ondas. Frequentemente acontece que duas ou mais ondas passam simultaneamente na mesma região. Isso é normal, nós temos ondas eletromagnéticas vindo do espaço, vindo de satélites, de TV, rádio, celular, caminhão que está se comunicando, nós temos ondas curtas, nós temos muitos tipos de ondas, ok? Claro, nós estamos tratando onda de uma corda, mas se nós abrangermos mais nossos olhares, nós vamos ver essas ondas em praticamente tudo que nós utilizamos. Ondas de Wi-Fi, mesmo Wi-Fi nós temos a frequência de 2.4 e a frequência de 5 GHz. São duas frequências que são utilizadas. Aí coloca, quando ouvimos um concerto ao vivo, por exemplo, as ondas sonoras de vários instrumentos chegam simultaneamente aos nossos ouvidos. Não é isso mesmo? Então você está vendo essas ondas se completando e dando uma certa harmonia. Eu não sei aqui se alguém canta,
Mas você já prestaram atenção quando tem duas pessoas desafinadas cantando? Então você tem pessoas ressoando em frequências diferentes. Olha, ressoando. É o fenômeno da ressonância. Então isso não é muito agradável aos nossos ouvidos. Então o tom tem que estar certo, o instrumento tem que estar afinado para que aquilo seja agradável. Os elétrons presentes nas antenas dos receptores de rádio e televisão são colocados em movimento pelo efeito combinado de ondas eletromagnéticas de muitas estações. Isso é verdade. Então, elas não podem se chocar para destruir, elas têm que contribuir uma com a outra. Ele dá um exemplo na água de um lago. Então, o que ele vai dizer aqui? Ó? Suponha que duas ondas se propagam simultaneamente na mesma corda esticada. Então, vou tratar da corda. Seja Y1, certo? E todas as duas dependentes da posição e do tempo. Y1 e Y2. Tudo bem até aí? O deslocamento da corda, quando as ondas se propagam ao mesmo tempo, é a soma algébrica. O que foi que eu fiz aqui? Eu somei os dois sinais. Não foi isso que eu fiz? Não foi o que eu fiz, senhores? Sim, o somatório dos dois sinais. Eu somei dois sinais. Como ele disse, se meu φ aqui for zero, eu tenho o somatório, e esse somatório eu vou ter o quê? Como eles estão em fase, quando eu somo os dois, eu tenho o aumento da amplitude do meu sinal, a energia do meu sinal. Uma corda, energia cinética, onda eletromagnética, eu tenho energia eletromagnética. Tá bom? É difícil entender isso daqui? É difícil entender? Não, senhor. Então vamos para frente. Esse é outro exemplo do princípio da superposição, segundo o qual, quando vários efeitos ocorrem simultaneamente, o efeito total é a somatória dos efeitos individuais. Isso é claro, eu mostrei para vocês. Não tem muita coisa. Na figura 6.12 nós temos essa expressão aqui, ó. Tá vendo? 6.12. Eu tenho dois pulsos, e esses pulsos eles podem se auxiliar da seguinte forma: um pode contribuir com o outro e aumentar a amplitude da onda, ou podem ser destrutivos, e um pode tirar mais potência da outra onda. Aí ele vai colocar um exemplo aqui, ó. Suponha que produzimos duas ondas senoidais do mesmo comprimento de onda e amplitude que se propagam no mesmo sentido em uma corda. O princípio da superposição pode ser usado. Que forma é a onda resultante? Vamos fazer isso na prática? Ele coloca aqui, ó, preste atenção. Eu tenho duas ondas senoidais de mesmo comprimento de onda e amplitude. Então, eu tenho duas ondas iguais, não é isso? Não é isso mesmo, senhores? Sim, só no sentido. Eu vou comentar a minha amiga aqui e vou pegar essa minha onda aqui, ó, duas ondas iguais, ó. Vou pegar duas ondas iguais. Sinal 1 e sinal 2 são iguais. Tudo bem? Ou não tudo bem? Peguei duas ondas. É melhor pegar esse sinal de baixo, né? Eu pegar esse sinal aqui, fazer isso aqui um sinal 2. Por favor, digam para mim se eu estiver complicando para vocês, viu? A ideia não é complicar, a ideia é facilitar. Pronto, eu estou com duas ondas agora. Vou comentar esse meu sinal aqui. Vou pegar o meu sinal, vou chamar isso aqui de sinal 1, para ficar pelo menos na ordem. Aqui, sinal 2, e vou dizer que vai ser sinal 1 mais sinal 2. E quando eu colocar aqui, ó, sinal 1 e sinal 2, vocês vão ver a mesma coisa. Agora vamos ver o que acontece. E aqui o sinal 2. Estão em fase. Vamos ver o que acontece? Veja. Tem o sinal 1 e sinal 2. Vocês conseguem ver a diferença entre eles? Um está em cima do outro, não é? Porque Sim. são sinais iguais. Tudo bem?
Ou não, tudo bem? Tudo bem. Veja, quando eu junto eles, eles têm que ir para 12, porque eu tenho 6 mais 6, vai para 12, a amplitude dele. Alguma dúvida? É só olhar para a amplitude. A amplitude aqui é 6, a amplitude aqui é 12. Tranquilo? É isso aqui que ele está dizendo. No princípio da superposição, como é que fica a onda resultante? Olha, se eles estiverem em fase, o que acontece se eles estiverem em fase? E aí, senhores? Deixa eu ver aqui, alguém mandou mensagem. Aquele fenômeno de ressonância é quando a vibração, eu vou passando para frente, é quando a vibração da taça tem a mesma vibração, ou seja, a taça tem uma frequência de funcionamento, e essa frequência de funcionamento é a mesma do som que está emitindo sobre ela. Elas estão na mesma frequência, só que em sentidos opostos. Isso faz com que as moléculas da taça vibrem e tentam se expandir, porque eu estou aumentando a energia das moléculas. Gabriel, tudo bem, Gabriel? Você entendeu? É como acontece aqui. Eu tenho duas ondas. Deixa eu ver se eu vou pintar essas ondas diferentes. Vou botar uma aqui. Deixa eu ver se eu boto uma aqui com asterisco para ficar melhor. E a outra para ver se você consegue ver. Aqui, pronto. Esses asteriscos que você está vendo aqui, ó, é a onda. É a onda 1, o sinal 1. E o azul é o sinal 2. Vocês estão vendo que está um. Quando eu junto os dois, eu aumento a amplitude. Eu aumentei a energia do meu sinal. É isso que acontece com o princípio da superposição. Contanto que a fase seja igual. Agora, se eu usar fases diferentes para elas, por exemplo, eu vou ter um φ1 para uma e vou ter um φ2 para outra. Enquanto um usa o φ0, eu vou usar um outro aqui, por exemplo, de π dividido por 4. Um exemplo. Vamos ver o que acontece. Eu vou ter a mesma sobreposição. Ah, porque eu não mudei aqui o π, desculpe, o φ. Eu vou pegar a onda 2 e no lugar de ser φ1, vou usar aqui φ2, na onda 2. E aqui também eu vou usar φ2. Desculpe que eu não modifiquei. Agora a gente vai ver a diferença. Veja. O vermelho é o φ1. Com o φ1, eu tenho uma amplitude do meu sinal maior. Eu posso até pintar ele de vermelhinho de novo, para a gente ver ele mais bonitinho, né? Deixa eu botar ele assim. A gente vê ele melhorzinho. Pronto. Veja, vocês conseguem ver a diferença da amplitude do sinal 1 para a amplitude do sinal 2? E o sinal 1 tem uma amplitude maior, o sinal vermelho tem uma amplitude maior do que o sinal azul? Sim, professor. Veja, mas quando eu faço o somatório deles, eles estão saindo de fase, tá vendo? Então eu não vou ter o mesmo resultado. Vai ter perda aí na amplitude, eu vou ter um né? pouquinho menor do que 12, porque eles estão fora de fase. Se alguém está mandando mensagem aqui para gente. Pronto, ok. Vocês conseguem perceber isso ou não? Posso continuar, senhores? Pode. Vamos lá, vamos para frente. Então, nós já sabemos o que acontece. Se a fase for igual dos dois, os sinais vão se ampliar. Se a fase for diferente, aí o negócio vai ficar feio, porque se eu colocar aqui, ó, uma fase for 0, né, outra π sobre 4, se eu fizer aqui a fase em π, fizer π sobre 2, um exemplo.
Veja. Como diminuiu a azul em referência à vermelha, não é? Veja, aquele sinal, a amplitude ia acima de 10, quase 12. Agora ela está em 9. Vocês entendem? Estão entendendo, senhores? Porque um aqui vai dar aproximadamente 5 e alguma coisa. A outra dá 4, tá vendo? 5 mais 4, 9. E isso com fases diferentes. Então, a forma de onda resultante depende da fase relativa das duas ondas. Vocês entendem, estão entendendo o que é que a fase está fazendo com a onda ou não? Vocês estão entendendo, senhores? Sim, professor. Quanto mais a defasagem da onda, maior perda de amplitude. Exatamente. Eu tô atingindo em que uma onda venha em vez de somar com a outra, certo? Em vez dessa interferência ser positiva e construtiva, a interferência ela é destrutiva. Vocês entenderam isso? Isso é que é importante nessa parte. Entenderam isso ou não? Todo esse exemplo é para vocês entenderem apenas isso. Posso continuar, senhores? Veja, ele coloca aqui uma coisa interessante. As duas ondas. Alguém pediu para entrar aqui? Não. O que o replicador de um Wi-Fi faz, ele amplifica o sinal fraco através dessa fórmula? Não. O que um replicador faz, não está exatamente dentro do nosso conteúdo, mas eu posso explicar rapidamente. O que um replicador faz, ele pega um sinal pequeno, que ele chega fraco, geralmente por um cabo, certo? Um cabo de par trançado, pode ser também um cabo coaxial, mas geralmente um cabo de par trançado. Ele pega esse sinal, amplifica o sinal, ele passa por um conjunto de filtros, depois ele amplifica o sinal, certo? Passa por um conjunto de filtros novamente para tirar o ruído do sinal e joga ele pela antena. Esse sinal amplificado na antena, o mesmo sinal que chegou fraco, ele joga na antena como um sinal amplificado. Não é esse fenômeno que eu estou explicando. Tá certo, Gabriel? É outra coisa. Então vamos para frente, ó. As duas ondas, ela tem a mesma frequência angular. Vocês viram mudando a frequência angular? Não. Não. Então ela tem a mesma frequência. Ela tem o mesmo comprimento de onda, o mesmo número de onda. Por quê? Porque o comprimento de onda é igual. Ora, se a frequência é igual, a frequência angular é igual, o lambda, o comprimento de onda que depende da frequência é igual, e o número de onda que depende do lambda é igual. E elas vão ter a mesma amplitude. Isto é, se eles tiverem o mesmo φ. Se eu tratar com duas, por exemplo, aquilo eu tratei naquela equação de duas ondas juntas. Se eu pegar essas duas ondas aqui, ó, separadas, vamos fazer uma onda dessa e outra dessa para a gente ver? Ele está colocando aqui, né? Agora eu vou simplesmente aqui comentar esse meu amiguinho e vou comentar este meu amiguinho. Vou pegar aqui, vou chamar aqui de φ. Pronto. Vou pegar o meu amiguinho aqui e vai ser o meu sinal 1. E aqui eu vou pegar o meu sinal e o meu sinal 1. E aqui eu vou plotar o meu sinal e o meu sinal 1. Veja, o meu segundo, esse primeiro aqui não vai ter o meu fio, vou botar dois fios, vou botar φ1 e φ2, certo? Φ2. O meu φ1 vai ser 0, então isso aqui é como se não existisse esse φ, e vou modificar apenas esse φ2. Se eu fizer ele uma defasagem, por exemplo, de π/2, vamos ver como é que fica esse sinal? É o que ele quer dizer. Vamos lá. Veja.
eu tenho as ondas defasadas em π sobre 2. Não é isso mesmo que eu coloquei? Em π sobre 2. Tá vendo que eles não estão certinhos? Estão defasados em π sobre 2. Veja, eu tenho uma onda, que as duas ondas têm a mesma amplitude, mas quando eu somo as duas ondas, como elas estão defasadas, vocês notaram que elas não vão para o dobro da amplitude? Elas amplificam, elas estavam em 3, de menos 3 a 3, agora elas estão no máximo de menos 4 a 4. Vocês conseguem perceber isso? E dá para perceber. Conseguem perceber ou não? Veja, elas têm a mesma amplitude, tá aqui, ó, mesmo YM. Tem o mesmo comprimento de onda, tem o mesmo lambda, porque a frequência é igual. Então, ele tem o mesmo K, tem o mesmo número de onda, tem o mesmo ômega zero, a mesma frequência angular. Eu vou até colocar aqui como frequência angular. Pronto. Tem a mesma frequência angular, é o mesmo tempo. Qual é a diferença entre as duas? Apenas a fase. Se a fase for diferente, eu vou colocar aqui, ó, π sobre 4. Eu diminuí, tá vendo? Então eu diminuí a diferença entre eles, que era de π sobre 2, agora é π sobre 4, eu aumentei a amplitude. Agora, se eu botar uma diferença de π, o que é que acontece? E aí? Que resultado eu vou ter no final da somatória das duas ondas? Quem chuta alguma coisa? Qual o resultado que eu vou ter? Quem chuta o resultado? Antes de eu botar para rodar. Opa, tenho que Vai abrir ter aqui. zero número. Será? Vamos ver? O Dropbox. Deixa eu abrir aqui o Dropbox. Para a gente ver, para poder colocar a presença de vocês, certo? Me dê só um momento, por favor, para eu colocar aqui a presença de vocês. Só um momento. Já é 8h14, né? Deixa eu colocar logo a presença, antes que eu esqueça. Pronto. Eu tenho essa Física 2 e tenho esse de Física 2. Tá abrindo. Então, eu vou botar para rodar aqui. Estão defasados em 180 graus. Pi. Veja. Ah, professor, está indo aqui de menos 3 a 3. Olha direitinho. É de 4, de menos 3 a 3, vezes 10 a menos 14. Ou seja, se eu ampliar muito isso daqui, que valor eu vou ter aqui? Estão entendendo, senhores? Ou não? Vocês estão entendendo, senhores, ou não? Não, nessa figura aí eu não entendi, não. Meu jovem, quanto é 3 vezes 10 a menos 14? Vezes 10 elevado a menos 14. Você entende o que é 10 elevado a menos 14? Ou não? Olha, eu vou escrever Posso aqui dizer. embaixo. 10 elevado a menos 14 é 0,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 14 9, zero. 10, 11, 12, 13, 14, 3. Me diga, quanto é que vale isso aqui, aproximadamente? Zero. É o que você está vendo aqui. Aqui, para que ele não mostre, para o MATLAB não mostrar apenas uma linha reta, ele pega valores muito pequenos e gera esse gráfico. Mas isso daqui é praticamente uma reta. Você entende? Ah, tá, ok. Ou não entendeu ainda? Então, quando eu pego um sinal deslocado de 90 graus, um menos o outro, o resultado que eu vou ter é aproximadamente zero. Vocês entenderam, senhores, ou não?
Sim, Paulo, agora. Entendeu, né? Então, o que você está vendo aqui é apenas um traço. Para o MATLAB não mostrar um traço no zero, mas se eu botar um gráfico em cima do outro, eu vou colocar um gráfico em cima do outro, tá bom? Para vocês poderem ver. Eu vou colocar aqui, ó. Eu vou fazer figure 3 para a gente poder ver melhor. Para não ter que escrever o eixo, o X, eu vou colocar aqui plot. Eu quero que você plote. Eita, faltou eu colocar aqui um ponto e vírgula. Plot para mim aqui o sinal, o tempo por sinal, tempo, vírgula, sinal, e o tempo por sinal 1. E vou colocar em cores diferentes, só para a gente poder ver, tá bom? Vou colocar aqui, esse aqui eu vou colocar em vermelho, e esse aqui eu vou colocar em preto. Em K, preto. Bom, vamos ver agora. Ah, não é sinal 2 não. Desculpem, eu fiz errado aqui, me perdoe. Aqui é mistura. É o mist. Desculpem. Pronto, esqueça esse aqui. Esses são os dois sinais. E aqui eu estou pegando o sinal 1 mais o sinal 1 menos o sinal 2. A diferença entre um e outro. O que é que você está vendo aqui no meio? Uma reta. Dá para entender agora? Será que dá para entender agora, senhores? Um menos o Sim, Paulo. outro é zero. Então, é o que ele está dizendo aqui. Dependendo da fase, você anula o sinal. Tá vendo? Ele está fazendo um sinal e outro. Aí ele vai mostrar que essa soma de senos, ele vai resolver daquela velha história. Seno de 1, o seno de alfa mais o seno de beta. Onde o seno de alfa mais o seno de beta nada mais é do que 2 seno de meio alfa mais beta, mais aquela história. Minha terra tem primeiro seno, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, cosseno A. Então vai ser meio seno de 1 meio de alfa mais beta, vezes o cosseno de meio de alfa menos beta. Chegando justamente naquela equação que eu tinha. Veja, o somatório dessas duas equações, ym seno de kx menos ômega t, mais ym seno de kx menos ômega t mais φ, quando eu somo as duas, eu tenho justamente essa expressão aqui, ó. Onde elas têm a mesma amplitude, têm o mesmo comprimento de onda, mas se o φ for diferente, meu amigo, se o φ de um e o φ de outro for diferente, eu vou ter um resultado diferente. Então, o que ele vai ter? Ele vai demonstrar que esse deslocamento tem uma certa amplitude, que é determinado pelo primeiro passo, que eu já mostrei para vocês, e ele tem um fator ondulatório. Alguma dúvida até aí, ou não? Alguma dúvida? Por favor, senhores, alguma dúvida? Não, professor. Não, Paulo. O que é que ele vai dizer? Nós já vimos, se o meu φ for zero, o que acontece com a minha expressão? Tudo que eu vou ter, no lugar de ter uma amplitude ym, eu vou ter duas vezes ym. Não foi aquilo que a gente viu? Eu tenho uma amplitude de 3, mas quando o meu φ é zero, o que acontece com a minha amplitude? Ela não dobra? Ela ia para 6? Lembra disso? E aqui ele está mostrando os diversos fatores, certo? A onda em fase, ela fora de fase 90 graus, ela em 2π, 2π sobre 3, como ela funciona e a resultante dela. Aqui ela vai dobrar, aqui ela vai ser zero e aqui ela vai ficar pela metade. Vamos fazer a diferença de 2π sobre 3, para a gente ver qual é o resultado que nós vamos ter. Então, meu segundo φ aqui, em vez de ser π, é 2 vezes π, né? Dividido por 3.
Vamos ver o que acontece com minha onda. Veja. Eu vou ter uma diferença, se eu pegar as duas ondas. Esse aqui eu estou plotando o que nesse 2, que eu nem me lembro mais. No 2 eu estou plotando o que, meu Cristo da Glória? Tempo misto, é que estou mostrando ele misturado. Quando eu mostro... Aqui eu estou mostrando aonde vai a amplitude, quando eles estão diferentes. 3π/2 vai dar 270 graus. Veja, parece ser os mesmos de 0 a 3, mas é um pouquinho menor. Eu vou ter uma diferença na amplitude da minha onda original. Tá bom? Então, aqui ele vai mostrar a interferência de φ igual a π radiano, de φ igual a 0. A gente já fez, eu fiz alguns exemplos desses. E aqui ele vai mostrar o seguinte, ó. Se o meu φ for 0, eu duplico a minha amplitude em 2. Alguma dúvida? Se meu φ for 2π/3, eu vou ter a mesma, foi o que a gente viu agora, praticamente o mesmo tamanho, o mesmo YM. Se for de π, dá 0. Se for de 4π/3, dá 0. E se for de 2π, dá 2, dá a mesma coisa de 0, né? Que 0 e 360 é a mesma coisa. Ou 2π, eu vou ter a mesma parte construtiva. Alguma dúvida? Alguma dúvida até aí, senhores? Aqui mostra um exercício, eu gostaria que vocês fizessem. Me diga uma coisa, isso é difícil? Isso é difícil, senhores? Isso é difícil? Fazor. Quem aqui, qual dos senhores pagou comigo? Deixa eu abrir aqui. Qual dos senhores... Cadê os meus amigos aqui? Saíram, foi? Aqui. Qual dos senhores aqui pagaram comigo pré-cálculo? Eu dei números complexos e lá eu dei fazores, não foi? Vocês lembram que eu dei? Eu disse, ó, fazor é um vetor que gira, que eu dei o exemplo até da energia de casa, que a gente pensa que é uma onda que está indo para baixo, não, ela está girando, fazendo ciclos. Esses ciclos são giros, então o fazor é um vetor girante, é um negócio que está girando. Tá bom? Então ele vai repetir aqui, o fazor nada mais é do que um vetor, aqui, ó, nada mais é do que um vetor girante. Ele representa oscilações. Tudo bem até aí? É uma coisa que está girando. Então, eu entendo um fazor como um vetor e ele está girando ao redor de determinado eixo, chamado de vetor girante. Certo? Então, ele vai colocar qual a ideia-chave. Uma onda que depende de x e de t pode ser representada por um fazor. Trata-se de um vetor de módulo igual à amplitude ym da onda, que gira em torno de uma origem, com uma velocidade angular e frequência ômega da onda. A gente já viu isso. Então, veja, o fazor, como eu mostrei também para vocês lá em pré-cálculo, ele é um vetor de módulo igual à amplitude ym da onda, que gira em torno da origem com velocidade angular à frequência angular da onda. Por exemplo, se eu tivesse meu amiguinho aqui, ó, ele pega a figura 1615A, deixa eu pegar a figura 1615A, onde é que ela está? Deixa eu ver se ela está aqui em cima ou embaixo, que eu nem me lembro mais. Essa aí 1614, está para baixo. Vamos pegar a figura 1615. Está aqui, ó. 15A e B. Então, veja. Vocês lembram que como eu tratei com números complexos, eu disse que no eixo do X eu vi a parte real e no eixo do Y eu vi a parte imaginária, não era? Sim. Aí eu mostrei o seguinte, eu podia mostrar esse gráfico tanto na forma polar quanto na forma trigonométrica. Lembram? Que na forma polar eu vi apenas um negócio aqui embaixo, então se ele tivesse aqui embaixo, esse eixo vai girar aqui, ó, ao redor do eixo central. Mas como eu vou apontando, então se ele tiver 0, aqui vale 0.
Aí eu comecei a andar, foi para 30 graus, aqui ele vai para 30. Ele vai para 45, eu vou ter um novo ponto 45. Vai para 90, ele vem para cá. Vou até puxar uma reta para ver se eu consigo explicar melhor. Cadê aqui? Pronto. Se for em 45 graus, vem para cá. Se isso aqui for para 90, eu já tenho um novo ponto aqui, ó. Desculpe, deixa eu voltar aqui. Aí eu já tenho um novo ponto aqui, ó, em 90, certo? Se ele for crescer aqui para 60, aí eu vou ter um novo ponto aqui e vou plotando o gráfico. Quando ele for para 90, que vai estar aqui em cima, ele vai estar aqui no ápice. Aí ele vai descer para cá, para 120, um exemplo. Ele vem para cá. Então aqui eu já vou puxar ele já para cá. Ó. Vocês estão entendendo? E assim, quando ele for girando, ele vai gerando aqui a minha senoide. Tudo bem, senhores? Vocês estão entendendo? Sim. Ou Sim, não professor. entenderam? Sim. É difícil entender isso? Não, Eu senhor. saio do gráfico na representação polar e estou mostrando que quando esse vetor vai girando, eu vou gerando a minha senoide num gráfico trigonométrico, num gráfico de uma senoide. Somente isso. Quando ele estiver aqui para baixo, do mesmo jeito. Quando esse meu amigo estiver aqui para baixo, a minha reta vai estar aqui, mais ou menos aqui, né? Ou vem para cá. Então, o gráfico... E assim vai formando a senoide. Tudo bem, senhores, até aí? Estão vendo que isso não é difícil? Sim. Então, olha, não existe nada difícil. A gente só precisa prestar atenção nas coisas, tá certo? A diferença é que lá ele usava um φ, não é? Como constante de fase. Olha, Sim. existe a mesma constante de fase, só que no lugar de chamar de φ, ele está chamando de beta. Alguma dificuldade nisso? Alguma dificuldade de eu chamar φ de beta? Me diga, qual é a dificuldade de eu chamar sovaco de axila? Ou nariz de venta? Nenhuma. Então ele está chamando Nenhuma. esse φ de... Nenhuma. Ele está chamando φ de beta. Mas ele continua sendo a constante de fase. Só que agora eu vou chamar ele de beta. Tá vendo aqui, ó? Ele vai mostrar apenas o vetor girando, que é a posição no gráfico polar, e isso eu vou ter uma projeção no gráfico senoidal. Vai gerando novos pontos. Então não tem dificuldade. Então Fazor é isso. E eu represento ele como um número complexo. Aí o que ele vai mostrar aqui? Seria interessante você fazer esses dois exemplos para você ver como é que ele chega. Eu já mostrei isso aqui em pré-cálculo, como você consegue calcular esse ângulo, não foi? Vocês lembram ou não? Sim, professor. Material ainda está até aí. Vocês lembram que a gente calcula pela tangente inversa, né? Tangente a menos 1 do cosseno sobre o seno? Estão lembrados não, né? Olha, se eu tiver vou pegar aqui uma senoide. Como é que se eu pegar aqui uma senoide, para a gente poder terminar, tá certo? Vamos pegar aqui seno. Seno, cosseno e tangente. Vamos lá. Vamos pegar aqui. Estou com seno, cosseno e tangente, certo? Tudo bem até aí? Se eu tenho aqui o meu ângulo, e aqui vamos supor que eu estou tratando aqui, ó, de um número complexo. Eu tenho aqui com a parte dos números reais, aqui eu estou com a parte do número imaginário, certo? Tente visualizar aqui uma reta. Aí o que acontece? Eu tenho no eixo X do número real, eu tenho o cateto adjacente, não é? O ângulo. Sim. No número Y, que vai representar aqui a minha parte imaginária, eu tenho o cateto oposto, não é? Eu tenho que o seno vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa, cosseno, perdão, cateto adjacente sobre a hipotenusa,
E isso aqui, ó, tem relação à parte real. Na parte imaginária, eu vou ter o seno, que é o cateto oposto sobre a hipotenusa. E quem é minha tangente? É o cateto oposto sobre a adjacente, não é? Sim. Pronto. Agora veja, a tangente de θ é igual ao seno sobre o cosseno, não é? Ou cateto oposto sobre a adjacente. Ou cateto oposto, perdão, sobre o cateto adjacente. Aí eu lhe pergunto, e como é que eu acho esse bendito desse θ? Simples. Para toda função, lembram disso? Toda função existe uma função inversa dela. Por exemplo, qual é o inverso da soma? Qual é o inverso da soma? Subtração. Subtração. Qual é o inverso da potência? A raiz. A raiz quadrada. Qual é o inverso do exponencial? É o logaritmo. Logaritmo. Eu sei que vocês lembram disso. Aí eu lhe pergunto, qual é a função inversa da tangente? É a tangente a menos 1. Então, se eu aplico tangente a menos 1 aqui, e tangente a menos 1 do outro lado, eu vou ter que, corto tangente a menos 1 com tangente, eu vou ter θ vai ser igual a tangente a menos 1 do cateto oposto sobre a adjacente, ou tangente a menos 1 do seno sobre o cosseno. Aí eu tenho meu valor de θ. É isso que ele está mostrando aqui. Cadê? Quando ele mostra o uso da tangente a menos 1. Aqui, ó. Então, meu φ, que é meu beta do seno, nada mais é do que a tangente a menos 1 do meu cateto oposto sobre o cateto adjacente. Onde ele dá aqui, o meu ym, que é a minha amplitude, que nada mais é do que a minha hipotenusa do meu triângulo retângulo. Como é que eu calculo a hipotenusa do triângulo retângulo? É a soma, é a raiz quadrada da soma dos quadrados dos catetos, né? Do cateto Sim. adjacente ao quadrado, mas o cateto oposto ao quadrado. Se eu tenho o cateto oposto e tenho o cateto adjacente, se eu botar a tangente a menos 1 deles, eu vou ter o meu ângulo, eu vou ter o meu beta em radiano. Alguma dúvida? Ou alguém não entendeu o que eu disse? É difícil isso aí? É uma coisa muito simples, é só botar a mente para focar que isso já foi dado lá atrás. Eu disse que vocês iam usar. Alguma dúvida, senhores? Posso Não, professor. continuar aqui? Pode continuar. Pronto. Aqui um exercício para você. Eu estou explicando as partes desse exercício que talvez vocês não lembrem, porque vocês viram em, em pré-cálculo, não foi? Então, eu estou tentando explicar para facilitar quando vocês fizerem. Tudo bem até aí? Tudo. E a soma de fasores não é bicho de sete cabeças, é uma soma vetorial. Então, eu vou somar vetores. Tá bom? Aqui você tem dois fenômenos que eu não vou dar hoje, é onda estacionária e ressonância. Tá bom, senhores? Para não ir, senão fica conteúdo demais. Então, nós vamos ver uma parte de onda estacionária e nós vamos ver uma parte de ressonância, que são ondas estacionárias e o que é o efeito da ressonância. Mas eu posso adiantar, por exemplo, nós vamos ver o que é harmônico, primeiro harmônico, segundo harmônico, mas qual é o efeito da ressonância? Bem simples. Quem aqui algum de vocês ainda é pobre ou alguma vez já andou de ônibus? Eu ando de ônibus todo dia, professor. Ah, tá vendo? Ó? Não gosta de gastar. O cara não gosta de gastar o querosene do helicóptero, tá vendo? Tá vendo, Gabriel? E prefere andar de ônibus para mostrar que a ideia é do povão. Eu gosto de gente humilde assim, que não quer usar o Ferrari helicóptero. está guardado. A Ferrari está guardada. É a gasolina que está cara, né, Cláudio? Eu entendo isso. Então veja, quando o ônibus A está parado, oportunidade, professor, que ainda não tive de comprar um carro. quando o ônibus está parado, você percebe que ele vibra muito? Percebe ou não? Ou o seu carro, quando você está parado, você percebe que ele está vibrando, ou a sua moto, percebe que ele vibra mais. Sim. E quando ele anda, você percebe que essa vibração reduz?
Então, quando ele está andando, veja, a frequência de funcionamento do motor, ela está próximo da mesma frequência de funcionamento da carcaça do veículo. Então, ambos estão com a mesma com frequências parecidas ou a mesma. Aí você tem a sensação de ressonância. Parece que não está vibrando mais. Na verdade, eles estão vibrando na mesma frequência. Isso é a ressonância. Tudo bem? É difícil entender isso aí? Agora, deixa eu fazer a chamada aqui. Me ajudem quem é que já estava na sala. Eu sei que hoje é 14, né? Então, eu sei que o Cláudio está aqui, né? Quem mais está aqui? Sim, senhor. Vamos lá. Fabri veio hoje? Não, né? Fábio tá aqui, Fábio tá aqui. Não, Fábio tá aí? Fábio não. Fabri tá aí ou não? Tá o Fábio, não? Não, não. É o Fábio, professor. Gabriel, eu sei que tá, né? O Geison entrou hoje ou entrou não? Entrou não foi? Não. Jardiel, eu sei que entrou. O Pedro, alguém viu se ele participou da sala? Não. E eu sei que o Everson, ele tá presente. Na segunda turma, deixa eu ver quem tá aqui presente. Dia 12. Aqui é o dia 12, aqui é o dia 14, que foi o dia 5. Na última aula, o Fábio estava presente? Eu tava, professor. Só que eu tive que sair só no finalzinho. Eu sei que o Jason estava presente na última aula. Alguém sabe me dizer? Eu creio que sim, que ele tá na última aula, pô. Tava. O Joberval estava presente na última aula. Eu não me lembro dele, não. Presente, não. Eu sei que o Esse Laerte daí eu acho que estava. não. O Lorivão estava. O Renato estava. Alguém lembra se o Rômulo estava presente na última aula? Eu sei que a Tatiane não estava. E o Rômulo também não estava. Agora, na aula de hoje, o Fábio está presente. O Jason participou hoje. Eu não vi o Jason na sala. Roberval, alguém viu se ele estava presente? Vamos lá. Não. Laerte veio hoje. Meu nome não consta aí, professor. Qual o seu nome, meu irmão? Zaqueu Alves da Cruz. Porque tu tá na outra turma. Deixa eu ampliar aqui, Zaqueu, e vou colocar teu nome, tá bom? Tudo bem. Cirilinha. Pronto, aqui vai ser um 9. Eu vou apagar aqui que eu não sei o teu. Zaqueu. Zaqueu o quê, Zaqueu? Zaqueu Alves da Cruz. Alves da Cruz. Então, Zaqueu, eu vou apagar essas faltas aqui porque eu só posso contar do que eu estou dando aula, né? Certo. Então, aqui eu não consigo aqui dizer exatamente, mas eu posso contar a partir das últimas 2 aulas você estava presente comigo. Sim, senhor. Pronto. O Zaqueu vai estar aqui presente. Agora vamos para cá. A Tatiana eu sei que não está presente na aula de hoje, né? O Rômulo participou hoje. Renato entrou hoje, alguém viu? Lorivan participou hoje. Não. Laerte entrou hoje. Então, dessa turma só estava presente o Fábio. O Laerte estava na aula Estava hoje. assim? Pronto. Isso, Então, sim, professor. da turma de hoje eu só tenho presente Fábio, Laerte e o Zaqueu, não é isso mesmo? Positivo. Positivo? Pronto. Deixa eu anotar somente aqui o que foi que a gente viu hoje. Hoje é o dia 14. Eu espero que vocês tenham aprendido alguma coisa hoje para utilizar. Alguma coisa de interesse. Então, hoje a gente viu... nós vimos interferência de onda... Interferência em ondas. Interferência
em ondas. O que mais? Onda estacionária a gente não viu. Nós vimos também aqui fasores. Foi isso mesmo? Oi, meu irmão. Paulo, Pode falar. qual é a página dessa atividade que o senhor disse aí que é para a gente fazer? Ó, essa parte de interferência de onda e de fasores. Eu vou ver o exercício agora, eu vou repetir, tá certo? Ó, página... Seria bom, não é obrigado, mas é bom vocês fazerem para que vocês vão... Coisa que você não pratica, irmão, para você pegar é difícil. Isso aqui vocês vão usar em muitas disciplinas. Ó, vocês podem repetir o exemplo 16.4. Está na página 31. O exemplo 16.4. E de fasores, o exemplo 16.5, na página 35. Eu vou parar a gravação agora. Já devia ter parado a gravação. Deixa eu parar a gravação. Interromper.